Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos ter a nossa primeira revisão de português. Então, esse bimestre nós falamos um pouco sobre o folclore para conhecer a nossa cultura, os personagens, lendas. Nós aprendemos sobre a letra C. A letra C com som de K e letra C com som de S. Então, nós aprendemos lá na página 140, nós aprendemos que quando a consoante C vem acompanhada das vogais A, O ou U, ela vai exercer o som do K. Ela vai fazer o somzinho do K. K, K, Q. E quando essa consoante vem acompanhada das vogais E ou I, ela faz o somzinho do S, Se ou Si. Então é muito importante a gente lembrar dessa regrinha. Aprendemos também sobre o verbete literário. O verbete literário é um pequeno texto que nos informa características importantes sobre um personagem, o local onde ele vive. Então é um texto literário bem informativo. Logo após aprender sobre o verbete literário, vocês viram um pouco sobre o parágrafo. O parágrafo são aqueles blocos de texto, aqueles pequenos bloquinhos, e pode ser formado por uma ou mais frases. Então, bastante atenção. Uma frase também pode ser um parágrafo. Mas lembra que o parágrafo ele é demarcado por aquele espacinho em branco no começo. Logo depois, você dê uma olhadinha em palavras com C e palavrinhas com C cedilha. Para utilizar o C cedilha, a gente também tem algumas regras bem importantes. Ele exerce o som do S e ele não pode ser utilizado junto com E ou I. Para fazer o som do S com E ou I, utilizamos o C, como vocês já viram na regrinha. Mas quando nós temos as vogais A, O ou U, aí sim o C cedilha faz a sua função de produzir o som do S. Mais uma coisinha, me diz se tem alguma palavra que começa com C cedilha. Pensa aí. É verdade, não existem palavras que comecem com C cedilha. Nunca inicie uma palavra com C cedilha, tá bom? Ela é utilizada somente no meio, no final, mas jamais no começo. Lá na unidade 6, a gente falou sobre carta. Falamos sobre carta, falamos sobre e-mail, falamos sobre mensagens instantâneas. Qual a diferença entre elas? Na carta, a gente vai trabalhar um assunto relativamente longo. A gente vai falar um pouquinho sobre um determinado assunto. Mas nós temos a frente do envelope e o verso do envelope. E esses lados contêm informações importantes. Na frente do envelope, nós temos o destinatário, o nome dele, seu endereço, tudo direitinho, com o número do CEP e tudo. Já na parte de trás, que é o verso, nós temos o remetente, a pessoa que está enviando, também o seu endereço, caso dê alguma coisa errada com a carta. Dentro da carta a gente tem o assunto. Nós começamos colocando o local onde ela está sendo escrita, a data, nós saudamos a pessoa que vai receber, discorremos o assunto, temos parágrafos, e no final a gente se despede e assina o nosso nome. Já no e-mail a gente não tem necessidade de um envelope, não é mesmo? Nós temos também de e para. De serve para nós indicarmos quem é o remetente e para serve para indicar o destinatário. Então, nós temos o endereço de e-mail com o nome da pessoa. Também temos a possibilidade de colocar a data, a hora que está sendo enviado e o assunto que vai ser discutido nesse e-mail. Uma outra diferença que nós temos entre a carta e o e-mail é que a carta se envia pelo correio, ela demora alguns dias para chegar. Lembra que eu expliquei para vocês sobre postar a carta, correio recolhe, separa, sai para entrega, então demora alguns dias. E já o e-mail, ele é enviado pela internet e ele chega instantaneamente, ele chega logo após o seu envio. Agora vamos dar uma olhadinha em segmentação de palavras. Já aconteceu com vocês de estar escrevendo uma palavra e ela não cabe toda numa linha, você precisa dividir? Então, isso se chama segmentação de palavra. Nós utilizamos o hífen, que é aquele tracinho, para poder dividir essa palavra e continuar ela embaixo. Mas a gente não pode quebrar a sílaba no meio. Nós temos que deixar a sílaba juntinha. Então, nós vamos dividir a palavra por sílabas, mas nunca quebrar essa sílaba no meio. Palavras que contêm duas sílabas
só tem uma possibilidade, uma forma de segmentação. A primeira sílaba lá em cima e a segunda sílaba na segunda linha. E palavras com 3 ou mais sílabas possuem mais de uma forma de segmentação. Nós também falamos um pouco sobre a letra G. Essa letrinha tem 2 possibilidades de som também, apresenta 2 sons diferentes. Quando ela é acompanhada das vogais E ou I, ela produz o som do J, como geleia, gênio, gigante. E quando ela está acompanhada de A, O ou U, ela faz o sonzinho do G, como nas palavrinhas galo, goma e guloso. Falando sobre mensagens instantâneas, nós aprendemos que nós temos o nome do contato, pessoa com quem nós estamos conversando, nós temos a data e nós podemos utilizar abreviações durante a mensagem, porque a intenção é ser uma conversa mais rápida, em menos tempo, então a gente faz algumas abreviações. E também podemos utilizar emojis e enviar fotos e vídeos. Por último, nós falamos sobre palavrinhas terminadas com a vogal O e com a vogal E. O que acontece com essas palavras? Nós precisamos prestar atenção na forma que pronunciamos essas palavras. Por exemplo, gente, gripe, dente. A gente não costuma pronunciar dessa forma aqui no Rio de Janeiro, aqui na nossa região sudeste. A gente fala gente, dente, gripe, abacate, tomate. Nós pronunciamos o final E com o sonzinho do I. E palavrinhas que terminam em O, nós costumamos pronunciar bolo, caderno, maneiro, mundo. Não pronunciamos o som do O, mas o som do U. Então vamos prestar bastante atenção na forma que a gente pronuncia. Pessoal, essa foi a nossa revisão. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar a esse vídeo, ver outra vez, estuda bastante, se esforça para fazer a nossa provinha, mas tá bem fácil, você vai tirar um 10, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, pai, mãe, o que significa essa palavra? Aí sim, você pode consultá-los, tá bom? Mas não pedir resposta. Um beijão, meus amores, fiquem com Deus e até amanhã.